A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e tá no ar o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2024 e essa é a nossa 17ª edição. Você tem uma marca, um produto ou um serviço e você quer atingir um público qualificado que se interessa pelo podcast aqui no Brasil? Então que tal anunciar com a gente aqui no Pod Notícias, já que o nosso público é exatamente esse? Manda um e-mail pra gente no contato@podnoticias.com.br. Nós vamos ter o maior prazer em conversar com você e também, caso você queira colaborar com a gente, enviando texto, sugestão de pauta ou qualquer notícia relevante, também é muito bem-vindo e pode fazer isso através do mesmo e-mail. Abrindo nossa edição dessa semana, o serviço de streaming de áudio TuneIn fez uma parceria inédita com o Discord para oferecer rádio ao vivo e podcasts gratuitos dentro da plataforma. Essa é a primeira vez que o TuneIn colabora com uma rede social. Sim, o Discord é considerado uma rede social. O Discord, atualmente, conta com 200 milhões de usuários e o TuneIn tem 75 milhões de usuários ativos mensais. E a nova integração, chamada TuneIn Radio and Podcasts, vai disponibilizar para os usuários uma baita biblioteca de conteúdo. São mais de 100 mil estações de rádio AM, FM, notícias, podcasts e conteúdo esportivo que agora vão estar disponíveis no Discord. E essa é uma boa notícia, inclusive foi escolhida para ser a manchete desse episódio, porque a integração tem um grande potencial de aumentar a audiência de podcasts. Eu vou até repetir os números aqui. São 75 milhões de usuários ativos no TuneIn, mais 200 milhões do Discord. No Discord, os usuários podem acessar a nova função através do desktop, em dispositivos móveis e na web, clicando no ícone de foguete do canal de voz. E de lá, eles podem ouvir música de fundo ou colocar um podcast para tocar enquanto conversam com amigos. É muito legal isso. Segundo o Rich Stern, que é o CEO da TuneIn, a experiência foi adaptada especificamente para o modelo de rede do Discord, considerando que já existiam outras ferramentas por lá, como as watch parties e também canais de voz para games. Por enquanto, vamos ver se a integração vai chamar a atenção dos usuários. Se a moda pegar, a gente vai trazer aqui para você, é claro, as atualizações à medida que elas forem sendo divulgadas. Um relatório recente da Cumulus Media, em parceria com a Signal Hill Insights, revelou que o consumo de podcast está sendo contado para baixo, ou seja, não é exato. E sabe por quê? Por conta da escuta coletiva. Segundo os resultados de 2024, mais de 14% dos ouvintes frequentes escutam podcasts junto com outras pessoas, o que não é contabilizado nas métricas atuais. Antigamente falava que para cada download eram 3 ouvintes, aí contava 3 downloads, mas isso caiu com o tempo e agora está se falando novamente em contabilizar essa audição coletiva. O gênero mais consumido entre pessoas que praticam a escuta coletiva é família e crianças. E eu vou confessar que eu também costumo escutar podcast com meu filho menor. Então, ouvimos uma vez, mas somos 2 ouvintes. O mesmo relatório também concluiu que metade dos ouvintes regulares de podcast são empreendedores, que o YouTube é a plataforma que foi mais usada para ouvir podcasts nos últimos 18 meses e que o TikTok lidera a descoberta de podcasts entre consumidores de 18 a 34 anos nas redes sociais. Olha aí, TikTok, uma ferramenta para se explorar mais, hein?
Além disso, a maior parte do consumo de podcasts ocorre dentro de 24 horas depois do lançamento de cada episódio. Se você quiser saber os insights completos do relatório, ele está disponível, assim como todos os nossos conteúdos, lá na nossa página do LinkedIn do Pod Notícias, por enquanto, porque a gente já está desenvolvendo o nosso site, então logo logo tem novidade por aí. O link para a matéria completa vai estar, é claro, na descrição desse episódio. E na última semana, o Spotify anunciou o evento Spotify Podcast ao Vivo, que, segundo a empresa, é o primeiro evento ao vivo de podcasts no Brasil. Se bem que o Spotify não conhece bem a história do podcast no Brasil, mas tudo bem. É importante destacar que esse evento é diferente do Spotify Podcast Festival do ano passado, no qual o foco era só promover um encontro entre podcasters e fãs sem gravações ao vivo de conteúdo. Nesse novo evento, vão ser gravadas sessões ao vivo com nomes como Elora Aoni, Yasmin e Açucena Barroso, Alana Anijar e vários outros criadores de conteúdo que são populares no Spotify. Eu tô pecando se eu não conhecer nenhum. O ouvinte vai poder participar dessas gravações, fazer perguntas, interagir e, se for o caso, participar do Meet and Greet com os podcasters depois da gravação. O evento está marcado para o dia 29 de junho no Unibis Cultural em São Paulo. Os ingressos já estão à venda no site da Ingresse, mas são só 10 ingressos que estão disponíveis por cada Meet and Greet. Então, se esse for o seu tipo de passeio, vai e garante o seu ingresso antes que eles esgotem. Eu sou do tempo que a gente encontrava com todo mundo e nem cobrava por isso. Ainda em notícias da semana, o Pocket Casts, a minha plataforma preferida para ouvir podcasts há muitos anos, anunciou uma série de atualizações para melhorar a navegação no aplicativo e a descoberta de novos podcasts. E essas melhorias no Pocket Casts têm tornado o app melhor do que já foi, muito melhor. Se você quiser, vai nele, que é delícia. Agora, com essas novidades recentes, o aplicativo suporta os sistemas WebSub e PodPing, que garantem que você seja notificado instantaneamente sobre novos episódios dos seus podcasts favoritos assim que eles forem ao ar. O Pocket Casts também está implementando uma ferramenta que vai fazer transcrições de episódios para tornar o conteúdo mais acessível a todos os usuários, o que está certíssimo, as plataformas de podcast têm que ter transcrição de áudio sim. Além disso, a empresa também está adicionando ao aplicativo os Pod Rolls, que é uma funcionalidade que mostra recomendações de outros shows feitas pelos próprios criadores de podcasts. A descoberta orgânica de novos conteúdos também está sendo melhorada de acordo com a newsletter mensal do Pocket Casts, que todos nós assinantes recebemos por e-mail. Com tanta coisa acontecendo, os usuários já foram avisados que durante esse mês pode ser que o aplicativo apresente alguns bugs e pequenos períodos fora do ar, mas os programadores estarão na ativa para resolver tudo isso o mais rápido possível. E nós estamos em junho, que é o mês do orgulho LGBTQ+. Então não podemos deixar de falar sobre um lançamento que tem tudo a ver com a temática. O podcast Queer Legends, a Oral History Podcast, lançou a sua segunda temporada no dia 1º de junho, contando a história do expurgo LGBT no serviço civil canadense. Durante cerca de 40 anos, de 1950 a 1990, pessoas homossexuais e queer enfrentaram discriminação, assédio e demissões como política oficial do governo. O Shaw Dern, que é produtor e apresentador do podcast, passou 2 anos pesquisando essa história e compilando detalhes sobre os métodos extremos usados pela polícia montada para identificar e perseguir os gays. Essa nova temporada vai apresentar relatos de sobreviventes do expurgo, incluindo ex-membros do parlamento e ministros, além de discutir o impacto que essa discriminação causou e ainda causa na sociedade. É um conteúdo bastante sensível e em inglês, e a nova temporada está sendo lançada aos poucos no site oficial do Queer Legends. No mês de maio, a plataforma de análise aberta OP3 registrou 342 mil novos episódios de podcast publicados.
O Spotify for Podcasters manteve a sua posição de liderança como principal plataforma de hospedagem, com base no número de novos episódios lançados. A hospedagem e publicação gratuitas com certeza tem uma grande participação nesse número. Enquanto isso, o Megaphone, que vinha perdendo participação, dessa vez teve um pequeno aumento na quantidade de novos episódios no último mês. Vale lembrar que a empresa fez algumas mudanças estratégicas em janeiro desse ano, entre elas a contratação de um novo diretor de planejamentos. Qualquer que tenha sido a nova estratégia, parece estar funcionando. E outro destaque do relatório foi o PodTrack, que agora abriga mais de 11% de todos os novos episódios de podcasts, especialmente no Spreaker, que é a plataforma de hospedagem de quase 60% dos episódios lançados em maio. E mais, o órgão regulador de telecomunicações do Canadá, o CRTC, está taxando grandes empresas de streaming. A partir de uma lei aprovada no ano passado, serviços de streaming online operando no país, como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e Spotify, agora são obrigados a contribuir com 5% de suas receitas canadenses para apoiar o sistema de radiodifusão local. A medida tem como objetivo garantir que essas empresas contribuam com a cultura canadense, promovendo música e histórias locais, apoiando grupos minoritários e gerando empregos no país. No entanto, muita gente criticou a iniciativa, dizendo que o maior impacto dessa taxa vai sair do bolso dos consumidores. O argumento principal é que a lei pode resultar em menos opções de conteúdo ou preços mais altos nos serviços de streaming. Até o momento, as reclamações sobre a lei não surtiram nenhum efeito legal e o CRTC estima que a medida vai gerar cerca de $200 milhões por ano a partir de 2025. Os roteiristas da iHeart Podcast Network, que se juntaram ao sindicato WGA há mais de 2 anos, estão insatisfeitos com a falta de avanços nas negociações do seu primeiro contrato com a empresa, especialmente em relação a salários e condições de trabalho. Essa discussão já tem se estendido faz tempo, já tem mais de 1 ano que os roteiristas e a iHeart tentam chegar num acordo, mas nenhum dos lados cede e nada acontece, feijoada. Diante dessa situação, os roteiristas ameaçaram começar uma greve caso a empresa continue a não ouvir as suas demandas. Siga não ouvindo as suas demandas, né? Fica melhor aqui para a pauta. A questão toda não vai ser resolvida de forma simples, porque além da falta de diálogo, os escritores também denunciaram a empresa por práticas suspeitas, incluindo ameaças, intimidação e interrogatórios sobre o apoio ao sindicato, o que eu não preciso nem falar aqui que está errado, né? A palavra final do sindicato foi que se nesse mês de junho nada for resolvido, eles vão parar no dia 29. Fica aí de ouvido atento aqui no Pod Notícias para acompanhar as negociações e possíveis desdobramentos dessa situação. E se você tem dúvidas sobre o poder de um podcast na opinião popular, escuta essa. O podcast Status Untraced, da Tenderfoot TV, está reacendendo a discussão sobre o desaparecimento do Justin Alexander Shetler, que é um blogueiro norte-americano conhecido pelas suas habilidades de sobrevivência. Ele é um verdadeiro Bear Grylls à prova de tudo da vida real. O Justin desapareceu em 2016 no Vale Parvati, lá na Índia, um lugar que também é conhecido como o Vale da Morte. E esse apelido carinhoso do lugar não é à toa não, porque nos últimos 25 anos, pelo menos 24 turistas estrangeiros desapareceram ou foram encontrados mortos na região. O caso do Justin Shetler é de desaparecimento desde 2016, e como nunca foi encontrada nenhuma prova de que ele não esteja vivo, a investigação permanece em aberto e a sua família continua em busca de respostas. O podcast tem explorado várias teorias sobre o desaparecimento, desde assassinato até a possibilidade dele estar vivendo isolado da sociedade. É bem possível, não sei. O caso é que o podcast fez com que as investigações, que estavam paradas há anos, fossem retomadas.
Da mesma forma que aconteceu aqui no Brasil com o Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio, e também, por que não, do Projeto Humanos, do caso Evandro, né, que teve toda uma reviravolta aí policial, depois de tanto tempo assim, o podcast revirando a história e mudando o rumo das coisas. Então não tem como duvidar do podcast como uma ferramenta muito poderosa para captar a atenção da população. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, na última quarta-feira, dia 5 de junho, a apresentadora Débora Albuquerque deixou a bancada do Link Podcast da Rede Record. Saíram vários burburinhos por aí nas páginas de fofoca, dizendo que ela tinha sido demitida da emissora ou que tinha brigado com a outra apresentadora, Ju Nogueira. Ok, Lana. Momento Nelson Rubens aqui no Pod Notícias. Mas ela mesma se pronunciou e já negou tudo. A Débora disse que o motivo da sua saída foi uma discordância com o produtor Marcelo Avestruz sobre a condução das entrevistas e só isso. Segundo ela, não teve briga nenhuma com a Ju, não teve demissão e ela já falou logo que era para não dar corda para fofoca na internet. Eu já falei que também não era para ter fofoca nesse programa, mas a apresentadora continua tendo contrato com a Record e está trabalhando em um novo projeto em Portugal que está previsto para ser lançado no dia 6 de julho. O Link Podcast segue com a mesma programação de segunda a sexta-feira. Mais novidades no próximo programa da Sônia Abrão. E na nossa caixa de perguntas do Instagram na semana passada, a gente perguntou quais são os formatos preferidos de podcast dos nossos ouvintes. E baseado nas respostas, a gente conseguiu montar um top 3. Em segundo lugar, a nossa audiência aqui do Pod Notícias gosta de programas de humor. O segundo lugar ficou com storytelling e documentários. E o formato preferido do nosso ouvinte, o number one, foi o clássico dos clássicos, o programa Bate-Papo ou entrevista com um convidado seguindo um tema. Como a gente percebeu que o nosso ouvinte gosta de assuntos um pouco mais complexos, nosso ouvinte é qualificado, né? A pergunta dessa semana é um pouco mais profunda e sobre um tema que muita gente nem menciona. Como você lida com feedbacks e críticas ao seu podcast? Olha aí, hein? Pergunta delicada. A caixinha de perguntas vai ficar aberta nos stories do Instagram do Pod Notícias por 24 horas, que é o tempo padrão. Então não deixa de acessar lá ainda hoje para deixar a sua contribuição e também não deixa de seguir a gente em @pod.noticias. Sobre lançamentos, o canal Poker Retrô do YouTube lançou na última semana o seu mais novo projeto, o podcast Poker Retrô. Com o primeiro episódio intitulado A Nostalgia Pokémon, o apresentador Diogo Reverte, olha o Diogão aí fazendo projeto novo, mergulhou na Pokémania, a febre de Pokémon que dominou o Brasil e o mundo nos anos 90 e 2000. Os episódios vão ter em média 30, 40 minutos e vão levar o ouvinte a reviver momentos nostálgicos do universo dos monstrinhos de bolso, Pocket Monsters, daí Pokémon em japonês, com muitas curiosidades como essa, fatos interessantes e a história de Pokémon. O Poker Retrô já está disponível nas principais plataformas de áudio. Também na semana passada foi lançado o podcast Primeiro Eu Reclamo, Depois Eu Resolvo. Podia ser meu esse podcast. Uma novidade para quem adora reclamar, mas também busca soluções. Produzido e apresentado pela Barbs Medeiros, o podcast oferece um espaço livre e seguro para abrir o seu saque e abrir o seu saque é ótimo. E reclamar à vontade, sempre com um tom de humor. No episódio inaugural, a Barbs investiga as razões por trás da nossa mania de reclamar, questionando se reclamamos com propósito ou simplesmente por hábito e explorando os possíveis benefícios dessa prática. O programa já está disponível no Spotify e Apple Podcasts, então sintoniza no seu fone e reclama você também. Eu reclamei dessa pauta várias vezes hoje, então vou deixar inclusive aqui para minha fama de reclamão aumentar cada vez mais. E para quem espera por aquele momento do programa que a gente anuncia lançamento de equipamentos, chegamos. A Polivox lançou recentemente o microfone XP500. Ele é equipado com uma cápsula de condensador de alta sensibilidade e captura nuances vocais com bastante clareza. O microfone oferece as opções de captação cardioide ou omnidirecional para se adequar à necessidade da gravação, seja ela direta com um só locutor ou para captar todo o entorno.
O XP500 tem um design ergonômico e é compatível com vários dispositivos, o que fazem dele uma boa opção, tanto para iniciantes quanto para profissionais do áudio. Ele já está à venda nos canais oficiais da Polivox pela bagatelinha de R$ 360. E a nossa recomendação nacional dessa semana vai para um podcast que tem uma proposta muito bonita. É o podcast Lembrei, que fala sobre memórias afetivas. O programa é produzido por Andrei Cardoso e D'Angel Lopes, o tio Dan, e quem toca o barco na apresentação é o Andrei. O podcast traz conversas leves e descontraídas sobre lembranças especiais, tanto as do próprio Andrei quanto dos seus convidados. Os novos episódios são publicados quinzenalmente às quintas-feiras e se você assinar o feed, eu prometo que você vai se emocionar com esse resgate de momentos preciosos do passado. E não é só isso. A participação dos ouvintes compartilhando as próprias memórias afetivas não só é bem-vinda, como também é incentivada. Então, você também pode falar sobre as suas melhores memórias, aquelas que guarda com carinho. O podcast Lembrei está disponível em todas as principais plataformas de áudio. E assim a gente fecha essa 17ª, uma longa edição do Pod Notícias. É muito legal, tem bastante coisa para noticiar aqui. Acesse podnoticias.com.br para você poder ter acesso à transcrição e os links das fontes de todas as notícias desse episódio. Você pode acompanhar o nosso Pod Notícias todos os dias também, através da nossa page do LinkedIn, através do nosso Instagram, @pod.noticias, e também através do nosso canal público no Telegram. É só você entrar na postagem aqui do episódio, do seu celular mesmo, e clicar, porque os links estão ali para você. Você pode ouvir o Pod Notícias em todos os agregadores de podcast e no Spotify e no Apple Podcasts, que permitem a classificação por estrelinhas. Eu peço que você entre lá e deixe as suas 5 estrelinhas pra gente. 5 estrelinhas, não custa nada. Esse programa que te traz tanta informação aí semanalmente, totalmente de graça. Com esse clique, você vai ajudar, além da sua audiência, é claro, a gente a indexar melhor e aparecer para um número cada vez maior de ouvintes. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia e publicada pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral, apresentação e reclamação e Tiago Miro na pesquisa. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e eu espero você segunda-feira que vem. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.